tá vacilando enquanto a gente estava lerigando aqui, vacilou e não enviou sua pergunta, mas a Aline Silva respondeu, que eu vou responder agora no quadro lá, com resposta. A pergunta de hoje é muito simples, olha só. Minha dúvida é assim, se Deus não é filho do homem para que se arrependa, por que ele se arrependeu de ter criado o ser humano lá em Gênesis 6,6? Vamos ler então, ó. Gênesis 6,6 diz assim: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Gente, que texto forte. Lucinho, como é que é isso? Explica para mim. Bem, quando a Bíblia diz Deus não é homem para que se arrependa, nem Deus não é filho do homem para que se arrependa, isso ali está falando de Deus agir como homem, no sentido de Deus cometer falhas e se arrepender por ter feito algo errado. Então, lá em Números, esse versículo é lá de Números, o que está dizendo ali, o que Moisés está dizendo é o seguinte: Deus não é ser humano que comete erros e se arrepende. Ok? Ok. Agora vão para o segundo texto que está a palavra arrependimento usado. O texto aqui está dizendo, Deus se arrependeu de ter feito o ser humano na terra. Aqui não é Deus no sentido, arrependimento no sentido de ser como ser humano. Aqui é atribuição de sentimentos humanos a Deus. Como que a Bíblia ia explicar para a gente que Deus voltou atrás se não usasse essa expressão? Não é no sentido de que Deus fala, nossa gente, dei um vacilo, e não é no sentido de errar. É no sentido de atribuição de um sentimento humano a Deus. Deus voltou atrás de uma decisão tomada. Ô Lucinho, Deus volta atrás de uma decisão tomada? Gente, uma das coisas que eu mais acho linda em Deus é que Ele é um Deus que a gente pode convencê-lo. Né? Aquela menina veio gritando atrás de Deus, Senhor, Senhor, e Ele no primeiro momento não respondeu àquela mulher que estava com a filha endemoniada. Depois Ele parou, insinuou que ele era cachorro. Mas no final a mulher obteve o milagre do Senhor. Abraão começou a conversar com Deus. Deus, se tiver 50 justos, lá o Senhor vai destruir, e 40. E Deus foi conversando com Abraão. E Deus falou, Abraão, eu estou pensando aqui, eu não vou realmente destruir se tiver 20 não. Nem se tiver 10 justos não. Né? E se tiver um, eu tiro ele de lá e destruo. Olha isso aqui, gente. Um Deus que você pode, com a sua oração, com a sua paixão, com a sua humilhação, mudar o coração dele. Não é um Deus que muda porque pecou. Não é um Deus que volta atrás porque errou. É um Deus que se deixa convencer. É lindo demais ter isso, porque às vezes tem pastores que são durões, que não aceitam ser, né, como é que fala, questionados. Deus se deixa questionar. E muitas vezes nós não aceitamos. Está se levantando contra a autoridade. Vai ser bobo lá no inferno. Deus deixa a gente conversar com ele e explicar para ele um outro lado da história. Sabe o que a Bíblia diz lá em Isaías, Deus falando? Vinde até mim, arrazoemos. Vamos conversar sobre o assunto. Então Deus é um Deus que conversa, é um Deus que abre, está aberto para poder ver o seu argumento e mudar de opinião. Nesse sentido, então, que foi usada a palavra arrependimento, mas não no sentido de que Deus pecou e cometeu algo errado. Manda para mim a sua pergunta, eu sempre vou tentar responder aqui com a minha Bíblia aberta à luz da palavra do Senhor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.